da cidade da Beira e devolver a normalidade. Comissão Nacional de Eleições propõe adiamento do início do recenseamento eleitoral devido aos estragos do Idai. Mambas já em Bissau para defrontar a seleção guineense neste sábado. Muito boa noite e este é o jornal. O Presidente da República anunciou hoje a criação de um seguro de calamidades para fazer frente a futuras situações no país. Filipe Nunes garantiu que já foram criados grupos para reconstruir a Beira e devolver a cidade à normalidade. O drama que se vive na zona centro do país mereceu destaque na intervenção do chefe de Estado durante o lançamento do projeto Zintava 2. Filipe Nunes, que sobrevoou as zonas alagadas e testemunhou os impactos da tragédia, disse que a situação é crítica e que o governo já está a tomar medidas para que o país consiga responder eficazmente a fenômenos idênticos. E vimos o sofrimento, o tipo de doença que estão a contrair. Já imaginaram uma pessoa que fica durante 4 dias sentado, parado na água, tanto como que as pernas ficam. Aquelas doenças filadas não tinham como ir. As crianças, outra boa parte não conseguem se mexer. Vamos com muita atenção seguir o processo de operacionalização do fundo de emergência e dar passos mais acelerados no sentido de criar o seguro de calamidades. Já temos passos avançados juntamente com o Banco Africano de Desenvolvimento e esperamos que isso desague no sucesso. O Presidente da República falou ainda da existência de 3 equipas distintas no terreno, criadas para dar assistência às vítimas, restabelecer serviços essenciais e devolver a normalidade aos locais afetados. Criamos grupos de trabalho, um é esse que está no terreno, que está a funcionar na sua máxima força na província de Sofala, mas também temos representantes em Manica e na Zambésia, incluindo o Tete. Esse grupo dedica-se à salvação, o reassentamento transitário e, neste caso, também assegurar para que as pessoas que estão a ser resgatadas consigam ter comida, consigam ter água e assistência médica. Mas também criamos mais um grupo, o grupo que está a trabalhar na reposição do funcionamento de serviços. Neste caso concreto, como se sabe, que as vias de acesso dentro da cidade e fora, os bancos não funcionavam. Esse grupo está a trabalhar no sentido de repor os serviços todos, incluindo a energia, que já está em grupos geradores a ser reposto. Por que em grupos geradores? Porque toda a canalização, os cabos que transportam a energia estão no chão, postos, etc. E uma ligação imediata e brusca poderá resultar em graves acidentes. Mesmo acontece com água. Ontem conseguimos colocar o gerador superior e hoje há sinais de que poderão começar a ter água potável através de torneiras. O último grupo que formamos dos 3 é o grupo de reconstrução, que vai apresentar um projeto, naturalmente não vai ser a curto prazo, para se construir uma casa, para se repor uma estrada, mas estão a trabalhar a médio prazo e a longo prazo para ver o que se pode fazer. Em homenagem às vítimas, o chefe de Estado pediu 1 minuto de silêncio. Ainda na sua intervenção, Filipe Nunes não poupou elogios à solidariedade, primeiro das vítimas, em relação aos mais vulneráveis, aos moçambicanos no geral e à comunidade internacional. Ainda hoje, o Presidente da República lançou a primeira pedra para a construção de mais de 1000 apartamentos para jovens no âmbito do projeto habitacional Zintava 2.
Na ocasião, Filipe Nunes defendeu que ter habitação condigna é uma questão de respeito pelos direitos humanos. À sua chegada, o chefe de Estado visitou uma casa modelo do projeto Zintava 1. Em seguida, participou da cerimônia tradicional para depois lançar a primeira pedra do projeto Zintava 2 e descerrar a lápide. Na sua intervenção, Filipe Nunes destacou que o projeto, que irá gerar 8.000 postos de trabalho, visa dar dignidade aos jovens. Uma das áreas críticas em que devemos concentrar os nossos esforços no domínio das infraestruturas é a habitação condigna, que se afigura como um dos direitos humanos elementares reconhecidos universalmente, é também um ato de justiça social. A habitação, além de servir de abrigo e proporcionar a proteção contra intempéries, representa um ativo para as famílias. Uma habitação condigna garante também melhor saúde para a família. Por isso, desenvolver e reforçar continuamente as condições de habitação dos moçambicanos, para além de ser um ato de inclusão social, é uma forma segura de melhorar as condições de vida de toda uma sociedade e do país. Coube ao PCA do Fundo para o Fomento de Habitação falar do projeto. Armindo Munguambe explicou que as construções serão do tipo 2 e tipo 3, sendo que os beneficiários poderão pagar mensalidades entre 15.000 e 22.000 meticais durante 25 anos. João Machatin reconheceu na ocasião que os preços para ter acesso a uma habitação condigna continuam altos para o padrão de vida dos jovens, mas avançou que é uma luz no fundo do túnel. O Fundo de Fomento para a Habitação prestasse mais atenção e desse mais primazia às pessoas que de facto necessitam de casa para viver, não pessoas que precisam de casa para fazer o negócio. Portanto, esta é outra abordagem que nós vamos trazer neste tipo de parcerias e nesses empreendimentos que pretendemos levar a cabo. Para além disto, cientes dos desafios que têm a ver com os preços de construção, que muitas das vezes faz com que as nossas populações não tenham capacidade de investir na sua casa própria, o Fundo de Fomento para a Habitação encontra-se, portanto, a elaborar um pacote de medidas que irão concorrer para a redução dos preços de construção e acreditamos que no futuro breve, possamos partilhar com o público em geral estas medidas. O projeto Zintava 2 prevê a construção de 1.840 apartamentos que estarão num condomínio fechado que contemplará um centro comercial, creche, campo polivalente, entre outras infraestruturas essenciais. O projeto foi financiado por uma empresa moçambicana com capitais chineses, cujo valor de investimento é de 96 milhões de dólares. Entretanto, o Edil da Beira critica o governo pelo lançamento do projeto Habita Moçambique. David Simango entende que, neste momento, as ações devem estar viradas para as vítimas do ciclone. Eu penso que manter a ausência de apoio e empurrar os nossos concidadãos ao desemprego por uma prioridade de habitação, moralmente e ético, nesta fase, pode não ser aconselhável. Mas tudo depende de quem tem o dinheiro. Eventualmente o governo tenha dinheiro para fazer face às duas coisas. Na minha lógica há que criar condições para que não haja essas assimetrias, porque se já havia assimetrias entre o sul e o norte e o centro, com esta situação do ciclone e das cheias que estão a acontecer, aquelas regiões do país ficam com mais desvantagem em termos de progresso econômico. E é a intenção de qualquer governo criar o equilíbrio de desenvolvimento. E o equilíbrio de desenvolvimento hoje, nas circunstâncias em que se encontram aquelas regiões do país, há que criar um pacote de reforço para que as indústrias locais, o setor privado, se recupere rapidamente, mantenha empregos aos nossos concidadãos, garanta que nossos concidadãos tenham alimentos
e que possam criar as suas crianças, ir à saúde. Não há escolas, não há hospitais, está tudo destruído. A indústria não está a funcionar. A chuva que cai na província de Tete já matou pelo menos 14 pessoas na vila de Moatize, na cidade de Tete e nos distritos de Mutarara, Macanga e Doa, onde milhares de famílias foram desalojadas na sequência do transbordo dos rios Zambeze, Revubo e Xiri. Atualmente, 53.926 pessoas estão afetadas pelas cheias na província de Tete. As autoridades alertam que na região do Baixo Zambeze, que abrange os distritos de Mutarara e Doa, a situação tende a piorar. Em Tete, o presidente da República, Filipe Nyusi, sobrevoou algumas zonas e, em seguida, interagiu com a população que vive num centro de acomodação após ser desalojada pelas águas do rio Revubo. Esse rio surpreendeu-nos enchendo, agredindo as vossas casas, aí até foi a cidade de Tete. Uma coisa nunca visto, segundo vocês próprios que vivem aqui há anos. E é a razão pela qual vocês, algumas famílias estão aqui. Então viemos aqui para vos cumprimentar, para dizer que o vosso governo está convosco, continua convosco. Vamos fazer tudo para apoiar até a altura que consigamos restabelecer a vida normal. É verdade que naquelas zonas onde não devem voltar mais, vocês sozinhos sabem que não deverão ir, porque se hoje encheu, ninguém sabe se não pode encher amanhã ou próximo ano de novo. Mas o importante agora, respeitem as condições de saúde. Aqui estão muitos, porque onde fica muita gente, problemas de saúde, usar casa de banho, lavar mãos, aquilo que vos dizem é preciso cumprir. Os rios Xiri e os afluentes do Zambeze estão a receber grandes quantidades de água devido à continuação da chuva montante. Entretanto, com o abrandamento da chuva em Tete, as estradas das localidades de Fortuna e Ancoase, em Doa, e demais localidades do posto administrativo de Inhangoma, em Mutarara, já estão transitáveis. Ainda em Tete, extensas áreas de culturas diversas foram destruídas pela chuva, e sobretudo nos distritos de Doa, Moatize, Chifundi, Zumbo e Cidade de Tete, onde a situação é considerada crítica. A província da Zambésia registrou 41 mortes durante este período chuvoso. O governo da província assegura que no terreno tudo está a ser feito para confortar as famílias que perderam as suas habitações também. Contabilizados 41 óbitos. As equipas de resgate e salvamento estão a cada dia a descobrir mais pessoas que estão há vários dias debaixo da água, principalmente nos distritos de Gorongosa e Buzi. A nossa equipa de reportagem acompanhou a expansão de um campo de acomodação, a transformação de um campo vamos proceder à repetição, portanto, deste chamariz. As equipas de resgate e salvamento estão cada dia a descobrir mais pessoas que estão há vários dias debaixo da água, principalmente nos distritos de Gorongosa e Buzi. A nossa equipa de reportagem acompanhou a expansão de um campo de acomodação em Guaraguara. A cada momento pousam helicópteros em Guaraguara. Trazem pessoas encontradas em locais cercados com água, mas também levam lonas para improvisar abrigos e produtos alimentares e medicamentos. A GFADM assiste as próprias vítimas a esticarem as tendas. Médicos moçambicanos e sul-africanos assistem as vítimas recém-chegadas ao centro. A maior parte tem filária nas pernas, pois ficaram mais de 5 dias na água. Outros apresentam-se debilitados porque há dias que não comem. Tem que tomar esse comprimido depois de comer. Não pode tomar sem comer. Senão acho que não há de passar, porque esses comprimidos são comprimidos fortes que estão a dar esse apoio a esse governo. Neste centro encontramos esta senhora que poderá dar parto a qualquer momento. Ela foi a Buzi para ter seu filho em casa dos pais, mas foi surpreendida com a água do rio Buzi que galgou e foi socorrida. De repente, estamos a ver também essa situação de chuva, não chuva, ventanias, e não tenho como. Nem para voltar também na beira, não tenho como para voltar. Porque essa chuva estragou muitas casas
E árvores também, não temos nada, já não temos nada. Nem sítio de dormir. Só que eu quero socorro para eu tentar voltar para casa, né? Acho que na beira também vai lá, para eu tentar dar para lá. Porque aqui já não tem como nem carro no chão andar. Todos os rios fecharam com água. Entre os resgatados encontramos já outra senhora que diz ter ficado 3 dias em cima do teto da sua casa com os seus 3 filhos. Era em cima, né? Dormir, não estava a dormir. Era em cima, mas em cima de casa, chuva a chover, a cair chuva, né? Até assim mesmo, até as crianças estão a fazer febre através de chuva. Tem o que comer as crianças lá? Nada, não tinha. Até estamos a aproveitar aqui através de família. Fomos em cima de casa, domingo, segunda, terça. Ontem, até aqui. Chegamos aqui. Ficamos ali quase, a partir do domingo até ontem, tivemos aí. Então, só o que acontecia ali, de manhã, às vezes caía a chuva, aí não havia coisa de comer. Não tinha como cozinhar, chuva está a cair, água embaixo, depois chuva está a cair por cima, depois por cima disso, lenha, estava tudo molhado. Este jovem contraiu ferimentos no pé quando socorria uma mãe e seus 5 filhos. Por falta de socorro, ficou 4 dias com a ferida dentro da água e agora luta para conseguir tratamento adequado. Essa ferida aconteceu que eu queria socorrer crianças, tinha 5 crianças, mas e a mãe. Então, sim, a mãe já é porque ficou lá, é porque não tinha como. A água estava chegando no pescoço, então eu tentei já carregar crianças para lá em cima. Então, porque a última tive que carregar a mãe. Veio, já parei, já me deu isso aí. Então, tentei pedir socorro, não havia mais socorro de novo. Então, veio fibra, me levou até lá no hospital, não tinha medicamento. Vou voltei mais, a apodrecer o pé. Então, voltei mais de novo aí, não tinha medicamento. Eu peguei ontem, me levaram a esse de Cruz Vermelha para lá no Ling. Nesta altura, procura-se criar mínimas condições em Guaraguara. Acabamos de receber 18 tendas. Aquelas 18 tendas é para nós começarmos a montar neste momento, para podermos já levar essa família que chegou ontem, para poder passar para lá e essa que está a chegar hoje, passar nessas 6 tendas que estão aqui no sítio de transição. As operações de reconhecimento e buscas continuam um pouco por toda a região onde passam os rios Búzios e Pungue. O ciclone Idai passou, mas deixou marcas que nunca mais se apagarão. Famílias que ficaram destruídas, com entes queridos mortos, feridos ou mesmo desaparecidos. São histórias de dor que a STV conta a seguir quando se observa o último dia de luto nacional. A corrente de água chegou sem avisar e destruiu famílias. Nós só que sobramos com os 4 ou outras famílias acabaram de morrer. A velocidade da água não deu tempo praticamente para nada. Subimos das 5 até 17 horas estávamos em cima de árvore. O ciclone que arrasou as províncias de Manica e Sofala deixou também feridos graves. A mulher me chamou para socorro. Eu veio levar o homem até naquela casa até amanhã. A luz do dia revela o drama vivido na noite de um dos maiores ciclones dos últimos 20 anos. Os relatos de quem viveu tudo de perto ajudam a perceber a dimensão de um ciclone do nível 4. Quando os ventos sopraram acompanhados de chuva, uma forte corrente de água transformou uma zona habitada num autêntico curso do rio. Nós estávamos aqui dentro, de repente nós vimos água vir estado com árvores, não sei o quê. Depois a gente a sair aqui com a família. Nós passamos assim, quando a gente chegamos aqui, a água já estava aqui. A gente a sair assim, já não tínhamos como. Nós só que sobramos com os 4 ou outras famílias acabaram de morrer. Minha mãe, meu irmão, mas minha irmã. Bem próximo vive esta família que escapou porque refugiou-se numa árvore, tendo sido resgatada 12 horas depois. Conseguimos subir em cima dessa árvore aqui com toda a família e recuperamos. Ficamos quase subimos das 5 até 17 horas estávamos em cima da árvore. Dias depois desta tragédia, procura-se refazer a vida. Estes jovens perderam os seus familiares aqui. No entanto, é no mesmo lugar que procuram reerguer as suas casas.
Um sítio, diga-se, que é um corredor das águas, por isso o risco ainda continua presente. Em toda a extensão da cidade da Beira encontram-se histórias de destruição. Não é preciso muito esforço para encontrar cenários como estes. Dias depois da passagem do ciclone Idai, há famílias que se encontram debaixo da ponte como forma de encontrar refúgio. São centenas de famílias que estão concentradas debaixo desta ponte desde sexta-feira de semana passada. Vêm essencialmente de 2 bairros que estão com as casas alagadas devido à chuva que acompanhou o ciclone Idai. Mas também há casos de casas que já não estão habitáveis porque ficaram destruídas. E aqui há reclamações não só das condições que não permitem o conforto, mas também da falta de alimentação. Caiu chuva com ventania, acabou de mandar cair nossas casas todos. Não temos de comer, assim estamos aqui embaixo de ponte. O governo não está a fazer nada, só estamos no munguçar de servir no bairro. Chapa não tem, casa tudo acabou de cair, nem de comer com criança não tem. Casa, nem roupa, não tenho nada em casa. Toda a gente estamos sofrendo. Eu vivo no bairro de Xingussura. Desde que nós sofremos de ciclone até hoje, todas as casas acabaram de cair, não temos ajuda nenhuma. Ora, só sempre ajuda vai 17. E Xingussura não chega. Muito mais que nos estragou é o vento, que tirou todas as nossas casas. Nossas casas acabaram o teto, outros destruíram todas as casas. Não temos como, meu filho. Quem vos encaminhou aqui? Nós sozinhos pensamos que nós não podemos ficar aqui por causa de chuva, mais vento. Nós tínhamos que tirar a família para aqui na ponte para pelo menos recuperar a família. Como é que se viram para a alimentação e tudo mais? Alimentação, toda a nossa comida acabaram a molhar porque as casas se destruíram. E como é que conseguem comer? Nós tentamos sempre a maneira e o governo um dia, não sei, outra coisa, aqueles que vieram nos deixarem 4 sacos de arroz aqui. Nós comemos à tarde, mas à noite só berrou. Até agora não temos como, vamos no bairro. Até agora estamos no bairro, nosso secretário está a sair de lá. Não temos como recuperar a comida. Este é o lado menos conhecido do drama humanitário. Há pouco mais de 10 quilômetros do centro da cidade da Beira. Manuel Chicava e Ricardo Machava, STV. A cada dia sobe o número de mortos causados pelo ciclone Idai e cheias na zona centro. Até hoje contabiliza-se 293 mortos e quase 400 mil pessoas afetadas. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário diz que estão a ser envidados esforços para que os produtos e dinheiro que estão a ser doados não sejam desviados. Foram achados esta sexta-feira mais de 50 mortos vítimas de ciclone Idai e cheias na zona centro do país, e as ações de reconhecimento e salvamento identificaram mais pessoas afetadas pela tempestade, segundo dados divulgados pelo primeiro-ministro, que está desde terça-feira na Beira a coordenar as ações de assistência humanitária. Prevemos nossos concidadãos. Neste momento, o número que nós temos é de cerca de 293 pessoas, mas acreditamos que esse número poderá subir. E temos como afetados uma população de cerca de 345 mil pessoas afetadas. Mas, como disse, é tudo preliminar. O desafio, efetivamente, é libertar as pessoas que estão nas escolas para que os alunos possam retomar as suas aulas da próxima semana. Fundamentalmente, a ajuda que nós precisamos é ajuda para salvar vidas. Mais helicópteros, mais barcos. Temos neste momento cerca de 11 helicópteros, cerca de 30 barcos, mas que nós precisaríamos de ajuda do ponto de vista de meios de salvação de vidas. O governante prometeu ainda que a ajuda que tem estado a chegar de vários cantos do mundo vai ser toda ela entregue aos destinatários e apelou à vigilância. Que o nosso INGC está aí, os pontos de recepção estão muito bem estruturados, de forma que não haja desvios de produtos que não sejam aqueles produtos que devem chegar às populações que precisam. Convidamos os nossos jornalistas também a fazer a sua parte, a denunciar qualquer que seja a tentativa de desvio dos bens
de emergência. Nós queremos que esses bens cheguem efetivamente a quem os necessita. Carlos Agostinho do Rosário diz ainda que dar apoio a quem está fora dos centros de reassentamento é complicado. Penso que aí teremos que nos estruturar. Não queremos correr risco de darmos comida a quem não deve receber comida. E compreendemos que há população que está fora dos centros e que também neste momento precisa de ajuda humanitária. E aí teremos que encontrar mecanismos apropriados e vamos instruir o nosso INGC para estudar mecanismos apropriados para que possamos ajudar aquelas pessoas que efetivamente precisam de apoio médico ou qualquer que seja apoio dentro da emergência. Mas nós queremos desencorajar uma situação de distribuição de comida para toda a gente, sem estarmos estruturados, sem sabermos onde estamos a dar. Isso é perigoso, não é bom. O governo exige aos comerciantes para não especular em preços. E desencorajar, sobretudo, aqueles comerciantes que se aproveitam da situação da desgraça da população para elevarem os preços dos produtos. Não queremos isso. Vamos fiscalizar, vamos intensificar a fiscalização. Queremos que os comerciantes, os agentes económicos possam também ser incluídos nesse movimento de solidariedade, praticando os preços justos, de forma que as pessoas possam ter acesso aos produtos que necessitam para reerguer as suas vidas. Há cada vez mais países a canalizar ajuda humanitária a Moçambique. Hoje chegaram à Beira cargueiros de Angola, Tanzânia e Portugal com produtos alimentares e medicamentos. Angola e Portugal enviaram ainda militares e pessoal médico. Angola enviou para a Beira 2 aeronaves. Uma transportava cerca de 100 pessoas, entre militares, médicos, enfermeiros e técnicos de emergência. A outra é este cargueiro com 26 toneladas de produtos diversos e medicamentos. A equipa angolana é chefiada pela ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Hoje, neste cargueiro, 26 toneladas. Vem outra vez 26 toneladas amanhã e no último voo também. Sim. E tal campanha está aqui ou vem amanhã? Tem uma parte já aqui, sim. Angola diz que não podia ficar indiferente à catástrofe que se abateu sobre Moçambique. Viemos cá numa primeira abordagem avaliar a situação em loco e depois do nosso diagnóstico vamos também definir uma estratégia de apoio adicional a Moçambique. Nos próximos tempos nós temos que estar atentos para evitar que ocorram outras tragédias. Estou a falar de casos de epidemias. Vamos ter o número de casos aumentados da malária, da diarreia, mas nós temos que estar preparados. Daí que estamos a formar equipas multissetoriais para termos uma resposta imediata. E o Ministério da Saúde, com os seus parceiros, com essas ajudas, na equipa angolana vem um especialista desta área de emergência. Vamos aproveitar esta ajuda para terminar o plano de ação de resposta rápida que o setor está a preparar. Ainda na tarde desta sexta-feira chegou uma aeronave portuguesa que transportava militares e mantimentos para ajuda na emergência. Igualmente, aterrou um cargueiro tanzaniano com 14 toneladas de produtos diversos e 14 toneladas de medicamentos. Msaada huu ambao Tanzania inauleta kwa maagizo na maelekezo ya rais wetu ni wa madawa. Essa ajuda que o presidente de Tanzânia mandou para aqui é uma ajuda dos medicamentos juntado com antibióticos e os medicamentos como injeção, malária, diarreias, mas outros medicamentos como seringas para injeções. Um cargueiro russo também está na Beira desde ontem e, para além de trazer ajuda humanitária, tem estado a apoiar no transporte de grupos geradores para repor energia elétrica na cidade da Beira. Todo este apoio que tem estado a ser canalizado por vários países a Moçambique junta-se ao grande movimento nacional de solidariedade que, de norte a sul, tem estado a mobilizar-se para assistir aos moçambicanos que têm estado a sofrer aqui na zona centro do país. Francisco Mandiat, Isaac Langa, do Aeroporto Internacional da Beira para a STV. Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Retomamos ao jornal e com as incidências do ciclone Idai. O FIPAG acaba de
anunciar o restabelecimento do fornecimento de água nas cidades da Beira e Dondo, e porque o sistema esteve danificado, a distribuição de água está a ser feita sem intensidade, mas o FIPAG garante que o processo irá normalizar-se durante as próximas horas. Depois de recebida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, a Ministra das Relações Internacionais da África do Sul, Lindiwe Sisulu, vai à cidade da Beira avaliar os efeitos do ciclone Idai e dar suporte à equipa sul-africana da Força Aérea, que já se encontra nas regiões afetadas, a ajudar as vítimas. Lindiwe Sisulu está em Moçambique para acompanhar de perto o apoio que a equipa sul-africana da Força Aérea envolvida nas operações de resgate às vítimas do ciclone Idai. Esta sexta-feira, a chefe da diplomacia sul-africana foi recebida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Viemos a Moçambique numa missão de não só falar com o Presidente da República, onde apresentamos uma mensagem de condolência pelas vítimas do ciclone, mas também temos intenção de ir até Beira e encontrarmos-nos com a nossa equipa para encorajar a continuarem e vermos no terreno outras necessidades. Moçambique e a África do Sul são países irmãos que sempre se apoiaram. Lindiwe escusou-se a falar dos montantes envolvidos no apoio que o seu país está a prestar nas zonas afetadas, mas disse que o executivo de Cyril Ramaphosa está a mobilizar fundos através de instituições públicas e privadas. Não vou mencionar números porque não é nossa para fazer tudo o que é necessário, não importa o quanto isso custe. Inclusivamente, estamos a mobilizar as organizações não governamentais. Por exemplo, hoje recebemos promessa de uma ajuda de R$1 milhão de uma organização chamada NASPA. É uma associação de jornalistas. Lindiwe Sisulu está em Moçambique, acompanhado por uma delegação e jornalistas locais. Renamo anunciou hoje em Maputo um apoio de 1 milhão de meticais e de diversos bens para as vítimas do ciclone Idai. Na ocasião, o Sufo Momadi apelou ao Presidente da República a decretar por definitivo o estado de emergência no país devido à tragédia. Venho, neste momento, ditor. São as primeiras palavras a jornalistas que o Sufo Momadi profere na capital do país desde que assumiu a presidência do maior partido da oposição, a Renamo. Porque o país está de luto, o Sufo Momadi começou por pedir 1 minuto de silêncio aos presentes. De seguida, fez o anúncio da oferta que deverá ser encaminhada às vítimas do trágico ciclone Idai. A Renamo reitera a sua solidariedade a todas as vítimas desta tragédia e procede à entrega de vários bens e um cheque no valor de 1 milhão de meticais. Para o Sufo Momadi, a situação é tão grave que sugere uma decisão mais profunda. Aproveito a ocasião para apelar ao meu irmão, chefe de Estado, para que decrete efetivamente o estado de emergência, pois o país precisa. Segundo a Constituição da República, estado de emergência só pode ser declarado no todo ou em parte do território, nos casos de agressão efetiva ou iminente, de grave ameaça ou de perturbação da ordem constitucional ou de calamidade pública. O apoio da Renamo foi entregue à Caritas Moçambicana, uma organização de caridade que deverá adquirir produtos que considere necessários para depois encaminhar às vítimas do ciclone. Quando é que este cheque e estes produtos serão canalizados às vítimas do ciclone Idai? O mais rápido possível. Daqui temos que depositar para fazer transferência, porque nós trabalhamos em coordenação com as Caritas diocesanas. Nós não agimos no terreno, nós encaminhamos as Caritas, elas que conhecem as necessidades dos beneficiários e elas farão chegar aos necessitados. Na ocasião, a Renamo enalteceu o reconhecimento do Papa Francisco à situação crítica que o país atravessa ao pedir apoio para os moçambicanos afetados pelo ciclone Idai.
Enquanto isso, Maputo vive uma campanha sem precedentes no país. Centenas de pessoas se predispuseram a trabalhar para a angariação de fundos e produtos não perecíveis para Sofala, Manica e Zambésia. Estas são as zonas devastadas pelo ciclone Idai. Afinam-se os últimos preparativos para a partida este sábado do navio com cerca de 30 contentores de produtos diversos doados por singulares e empresas em Maputo. Um gesto de solidariedade para com as vítimas do ciclone Idai na Beira. O que se acompanhou ao longo da semana foi um movimento de solidariedade jamais vista no país. São cidadãos que a todo custo quiseram contribuir de várias formas para mitigar o sofrimento da população. Como moçambicano, sou patriota e sou solidário. Michael Chongo é um deles. Com o seu colchão carregado à cabeça para doar, diz que não podia ficar de braços cruzados perante tamanha tragédia. Estão a passar dificuldades. É devastador o que aconteceu, o que está a acontecer, e todos nós temos a obrigação, no mínimo, de estar aqui a prestar o nosso esforço, nossa dedicação para com os nossos irmãos. Grácio Abel é outro anónimo que decidiu deixar os seus afazeres e integrar a equipa que se encontra no porto de Maputo a angariar fundos para os afetados. Temos a população da Beira que está sofrendo e a nossa mão amiga vai ajudar a eles. Então aqui é um trabalho voluntário que todo mundo está aqui a fazer. Fizemos com amor e carinho para ajudar aquele pessoal. Vai o nosso alô para a Beira, vai o nosso cumprimento, nossa força. Com certeza de que amanhã o navio parte lá para a Beira. São tantos heróis que, diga-se, enchem de orgulho a este povo resiliente. Nós, da Zona Sul, estamos juntos convosco, porque vocês também fazem parte de Moçambique. Sendo parte de Moçambique, nós todos, de mãos dadas, vamos trabalhar para poder reerguer Beira. A União Europeia já disponibilizou 2 milhões de euros para apoiar as populações afetadas pelo ciclone Idai. A alta representante da União Europeia garante reforçar o apoio da avaliação dos reais danos causados pela depressão tropical. A comunidade internacional não fica indiferente ao drama que se vive em Moçambique há uma semana. Foi através de António Costa, primeiro-ministro de Portugal, que a alta representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, garantiu reforçar o apoio. Mozambique has to know that the European Union and me personally, us personally, will be fully mobilized to accompany them step by step and to help the country recover from this terrible tragedy. To me, it was very important to send an immediate signal, even if, again, 2 million euros is very little compared to the needs. We are ready to mobilize further money, also from the European Union budget, as soon as the needs assessment comes. O primeiro-ministro português esteve reunido com a alta representante da União Europeia para a Política Externa, à margem do Conselho Europeu, em Bruxelas. É preciso ter em conta que, obviamente, a situação ainda não está estabilizada, portanto, não há ainda a dimensão total das necessidades, aquilo que para já o conjunto dos Estados que têm mobilizado recursos tem estado a disponibilizar, designadamente Portugal, tem sido elementos que visem, por um lado, proteger as populações, em segundo lugar, fazer buscas e salvamentos. A União Europeia promete empenho na mobilização de apoios para Moçambique. Mais um avião partiu ontem de Portugal para Moçambique com 10 toneladas de medicamentos, carros de campo e outros equipamentos para apoiar as vítimas do ciclone Idai no centro do país. Trata-se do segundo grupo de militares portugueses que partem para Moçambique para ajudar as vítimas do ciclone Idai. À bagagem vão 10 toneladas de medicamentos, drones, barcos de borracha e tratocarros, com capacidade para circular em zonas inundadas, segundo explica o jornalista da TVI.
a mostrar um dos veículos que irá para Moçambique. Trata-se deste Tratocar, que é um veículo que pode, por exemplo, andar em zonas que estão com alguma altura de água. Para termos uma ideia, a água pode chegar a toda a altura, enfim, acima da roda. Este veículo será usado então pelos fuzileiros portugueses em Moçambique para, por exemplo, levar os médicos do Exército, os enfermeiros do Exército e também bens de primeira necessidade, como água potável e alimentos. As experiências passadas de alguns militares justificam a robustez do equipamento. Ter cuidado, o que é que poderemos encontrar por baixo d'água? Resvalamento de terras. Iniciámos as operações muito cedo, sensivelmente 4h30, 5 da manhã, estávamos a sair já para o rio para fazer a distribuição ainda da parte da manhã, porque a partir das 13 horas seria muito difícil circular no rio, porque as temperaturas eram muito, muito elevadas. E é o que eles vão encontrar agora. Ainda na sequência do apoio às vítimas do ciclone tropical Idai, a Câmara Municipal de Lisboa, em Portugal, vai doar diversos produtos alimentares e de higiene e ainda um valor monetário na quantia de 150 mil euros. Produtos alimentares conservados e com um prazo dilatado, para poderem chegar ao consumo das pessoas ainda em bom estado. Indicamos produtos de higiene e limpeza. Temos recebido também solicitação por parte de pessoas de boa vontade que querem doar outro tipo de produtos, como roupa, como lençóis, mantas. Não importa se é só apenas uma lata, se é um conjunto de latas, todo o apoio que é necessário nós iremos receber. Para continuar a angariar mais apoio, foram criados vários pontos de recolha de produtos diversos na cidade de Lisboa. São no total 11 quartéis de equipas de bombeiros disponíveis. Nós vamos continuar a fazer esta campanha de pedido de apoio da população enquanto se mantiver e, portanto, vai ser uma monitorização diária, quer com as autoridades portuguesas, quer com as autoridades moçambicanas. Mais apoios chegam, mas também cresce o número de vítimas. O governo estima em cerca de 500 moçambicanos refugiados em alguns países vizinhos, como Zimbábue, Malau e Zâmbia, devido ao ciclone Idai, que fustigou a região centro do país. Há escassez de dados exatos, como pode imaginar. As pessoas refugiam-se e às vezes levam muito tempo para se apresentarem às autoridades moçambicanas. Mas estima-se que o número será por aí em torno das 500 pessoas. Mas isso é um número muito flexível, é um número sujeito à atualização pelo facto de facto, haver dificuldades de um registro mais preciso do número de nossos concidadãos que estarão nessa situação. Vamos olhar para outras notícias. A Comissão Nacional de Eleições propõe o adiamento do início do recenseamento eleitoral que havia sido marcado para o dia 1 de abril. Marcado para 1 de abril, o início do recenseamento eleitoral deverá sofrer um adiamento na sequência do ciclone e das cheias na zona centro do país. Depois de auscultados os partidos políticos legalmente constituídos e consultados o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, por consenso, deliberou: 1. Propor ao Conselho de Ministros o adiamento do recenseamento eleitoral marcado pelo Decreto nº 79 para 2018, de 12 de dezembro, para o período de 1 de abril a 15 de maio de 2019, por não estarem reunidas as condições humanas, morais e materiais na zona centro do país, que compreende as províncias de Sofala, Tete, Manica e Zambésia, com impacto direto e imediato em todo o território nacional. 2. O adiamento que ora se propõe não afeta o ano da realização de eleições gerais, as presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais. A CNE não avança a nova data para o início do registro dos eleitores e justifica que tudo depende das condições no terreno e da decisão do governo. Vocês estão muito bem cientes sobre o que é uma campanha de educação cívica. É bastante barulho, é um ambiente festivo, muitas vezes, que não se compadece com um momento de luto. Muitas populações ainda estarão em luto. Alguns dos nossos colegas, se não a maior parte deles,
com quem nós contamos para realizarem o trabalho do recenseamento e da própria educação cívica ainda estarão nessa situação e, portanto, não há objetivamente condições para nós podermos realizar uma campanha de educação cívica, uma campanha de mobilização das populações para poderem aderir, neste caso, ao recenseamento eleitoral. Com o provável adiamento do início de recenseamento, a CNE propôs ao Conselho de Ministros 3 cenários para a atualização do calendário eleitoral, mas nenhum deles prevê adiar eleições para 2020. Vamos olhar para o desporto. Clubes consideram oportuna a decisão de se adiar por tempo indeterminado o arranque do Moçambola 2019 devido aos estragos provocados pelo ciclone Idai e infraestruturas desportivas na zona centro do país. É um fato, a bola não começa a rolar no próximo dia 30 de março no Campeonato Nacional de Futebol. Tudo porque os clubes analisaram e chegaram à conclusão que não fazia sentido celebrar-se a festa de futebol no momento em que o país se debate com uma tragédia que ceifou vidas humanas e deixou rastros de destruição em infraestruturas sociais e desportivas. Não vimos em condições de dar essa festa enquanto os nossos irmãos, nossos concidadãos estão a passar o drama que estão a passar, que isto também nos afeta, direta ou indiretamente. Eu penso que foi uma decisão acertada. Essa é uma decisão sábia entre da Liga e dos clubes para o adiamento do Moçambola. E quando os demais membros da mesma família não estão em condições de participar da festa, naturalmente temos que adiar. A decisão tomada pela Liga, no nosso entender, é oportuna. Em solidariedade para com as vítimas do ciclone Idai, os clubes Ferroviário da Beira, Têxtil de Punga e Teste África de Cheboio decidiram ainda criar um movimento de solidariedade com a disputa domingo de um torneio quadrangular promovido pela Associação de Futebol da cidade de Maputo. Um caráter de angariação de fundos, receitas e outros bens para solidarizar-se com os nossos irmãos, mas também estamos, assim, em título individual, alguns clubes já fazerem essa manifestação. Lembre-se que na primeira jornada do torneio quadrangular de apoio às vítimas do ciclone Idai e enxurradas na zona 6, o Desportivo de Maputo joga com o Ferroviário de Maputo, enquanto que o Machacane mede forças com o Costa do Sol. A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, já se encontra em Bissau desde a madrugada desta sexta-feira. Depois de uma viagem de quase 10 horas, os adeptos da Onda Vermelha estão confiantes num bom resultado e na passagem à fase final do CAN. Tranquilidade, emoção e muita interação entre jogadores, adeptos e mais tarde com a vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Zinheira, a cumprimentar todos os cerca de 100 membros da delegação moçambicana, nomeadamente jogadores, equipa técnica, jornalistas e os 50 adeptos que acompanham os Mambas nesta missão, marcou a primeira parte do trajeto Maputo-Bissau que teve escala em Luanda. Aliás, na capital angolana, depois de 4 horas de voo, uma funcionária dos aeroportos locais entrou no avião fretado dos Mambas para desejar boa sorte à equipa nacional na empreitada diante da congênere guinense. Seguiram-se as outras 5 horas, depois de uma escala de 1 hora e de Luanda a Bissau, alguma turbulência derivada do mau tempo deixava alguns passageiros agitados, mas nada que impedisse uma aterragem segura da comitiva moçambicana, que foi recebida com uma mensagem de conforto em face à situação que se vive no país, nomeadamente a passagem do ciclone Idai. Já mais tranquilos, os adeptos mostraram-se felizes pela chegada e já falam em vitória certa. É importante para nós vir aqui e mostrar a nossa, primeiro, solidariedade com as vítimas do nosso ciclone e, segundo, ganhar um jogo que é uma qualificação para a nossa seleção. Garantimos que vamos ganhar 1-0. A viagem foi muito difícil e foi muito longa, mas estamos tão esperançados. Viemos buscar a vitória. 1-0. Só queremos 3 pontos.
Este jogo trará muita alegria para o povo moçambicano, especialmente as vítimas das cheias, pessoas da zona centro e norte do país. Por isso, a turbulência mesmo no voo, a complicação da aterragem, isso traz uma força para os próprios jogadores poderem dar tudo e nós, como claque, não ficarmos por trás, darmos tudo para poder ajudar a nossa equipe a ganhar. Depois de 10 horas de voo Maputo, Guiné-Bissau, a seleção, assim como os adeptos que acompanharam, portanto, a equipa de todos nós aqui a Bissau já se encontra tanto aqui na capital, local de jogo do próximo sábado entre Moçambique e Guiné-Bissau, que conta para a última jornada de qualificação CAN 2019. Eliso Amus e Sebastião Goman de Bissau, na rota dos Mambas para a STV. A Procuradoria-Geral da República submeteu hoje ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo a acusação contra 20 arguidos envolvidos no esquema das dívidas ocultas. Os arguidos são acusados de prática de vários crimes, como chantagem, falsificação de documentos, uso de documentos falsos, abuso de cargo ou função, peculato, corrupção passiva por ato ilícito, abuso de confiança, branqueamento de capitais e associação para delinquir. No mesmo processo, a PGR apreendeu bens adquiridos com dinheiro das dívidas ocultas, nomeadamente 15 imóveis, 6 viaturas, uma máquina pesada de construção civil e mandou congelar 31 contas bancárias. Em relação ao antigo ministro das Finanças, que está detido na África do Sul, a PGR informa que abriu um processo autônomo onde são arguidos Manuel Chang e outros 3 elementos não identificados no comunicado de imprensa. No total, a PGR constituiu 28 arguidos, mas se absteve de acusar 4 por falta de provas do seu envolvimento no esquema fraudulento. Neste momento, 9 arguidos estão em prisão preventiva, 1 em liberdade provisória mediante pagamento de caução e os restantes aguardam as fases subsequentes do processo em liberdade. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 32 graus e uma mínima de 23, 29 graus de máxima para Xai-Xai e 23 de mínima. Inhambane irá registrar uma máxima de 32 graus e uma mínima de 24. No centro do país, Tete, 33 de máxima e 24 de mínima. Chimoio terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 19, 28 graus de máxima para Beira e 21 de mínima. Limane terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 25. Já no norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 26 graus e uma mínima de 17, 32 graus de máxima para Pemba e 24 de mínima. E Nampula terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 22. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao Jornal da Noite e a sexta-feira levamos até si o espaço de comentário com Tomás Vieira Mário. Ora bem, Tomás, muito boa noite, bem-vindo ao espaço, uma vez mais. Um dos temas incontornáveis da semana, o ciclone Idai, já foi falado em vários prismas, mas o que queríamos aqui olhar, para além de ter feito centenas de mortes, e são vários os apoios que vêm de quase todos os cantos do mundo, que lições tirar depois desta tragédia? Boa noite, Gersilde. Na verdade, já muito se disse, ainda se vai dizer, porque é um desastre de toda a dimensão. Mas antes de mais nada, se me permite, queria exprimir o meu apoio solidário a todos quantos ficaram enlutados por esta tragédia e, uma vez mais, exprimir um grande sentido de orgulho de ser moçambicano. Eu penso que temos um motivo para nos sentirmos orgulhosos, porque os moçambicanos vieram em massa dizer estamos presentes. Dizer que quando há um problema nós sabemos estar juntos.
Eu penso que é uma lição de solidariedade, uma lição de humanismo que demos a nós próprios, que nos deve orgulhar, que nos deve fazer sentir-nos melhores seres humanos. Realmente o movimento solidário interno tem sido muito comovente. Jovens de todas as matizes e quadrantes do país mostraram que, quando é hora da chamada, sabem dizer presente. O que ocorreu em Maputo, no Porto de Maputo, outra parte do país, é de facto comovente, e eu estou muito grato de ser moçambicano, de testemunhar este sentido de patriotismo quando a hora é difícil. Quer dizer, os moçambicanos, aquilo que os caracteriza, aquilo que é a sua natureza, que é o seu ethos, está intangível, está intocado e está lá presente. Isto é motivo de muita satisfação para moçambicanos, e deve-se nos recordar que já houve momentos iguais a este, mas neste me parece que de facto viemos todos juntos. Esquecemos quesilhas políticas, esquecemos quaisquer outros sentimentos de divisão e mostramos que somos um povo único. Isto é um motivo de muito orgulho. E eu acho que devíamos, se calhar, a partir deste movimento de solidariedade, estabelecer ou repor o Banco de Solidariedade, que já houve em Moçambique, Banco de Solidariedade. Mas penso que este movimento nos deve levar a que este banco seja restabelecido como uma instância permanente, através da qual os moçambicanos podem depositar o que tiverem, a qualquer momento, sabendo que amanhã precisarão. Penso que um banco destes é tempo de ser reposto, porque seria uma espécie de consagração deste espírito solidário que agora mostramos. Outra proposta talvez seria proclamar o mês de março como mês de solidariedade de moçambicanos. Okay. Este mês é um mês que nos marca, que nos recorda que somos vulneráveis. Se calhar esse mês de solidariedade nacional culminasse com o dia 14 de cada março, que foi o dia em que Beira ficou de facto muito afetada, como Dia Nacional de Solidariedade entre moçambicanos. Penso que seriam eventos que nos iriam concentrar mais, nos iriam colocar no ponto da nossa própria vulnerabilidade, da nossa unidade. Outras decisões que acho que podemos desde já pensar. É inevitável que o Estado moçambicano deve vir com toda a sua força de Estado planear o território. Planear o território, em termos de ser usado, os sentimentos humanos não podem ser mais arbitrários. As pessoas não podem viver onde quiserem, por mais ou por nada. Tem que haver um Estado presente que planifica o território, o ordene e o zoneie, de modo a que as pessoas possam saber que aqui não pode viver ninguém. Não se pode mais tolerar que as pessoas escolham viver ali, sejam deixadas uma questão eleitoralista, para não perder votos. É preciso que a população seja ensinada a saber que, se eu ficar aqui, amanhã vou precisar de ajuda. E o Estado não pode, todos os anos, repetir a mesma operação, mesmos sítios. Devemos planear o território de uma vez por todas, até uma vez com decisões difíceis de tomar, mas que valem para o futuro. O país mostrou que não está seguro se não for bem planeado o uso do espaço. Todos os distritos do nosso país devem planificar o seu espaço. As áreas urbanas, usar o espaço de forma planificada. Decisões de Estado que sejam obedecidas, o Estado presente. Não pode acontecer como acontece que o município, por exemplo, reserva um espaço para aterro sanitário. Daí a um ano o espaço está ocupado, está habitado. Ou que coloque placas em como este lugar não se pode construir casas, mas há casas. Então, ou há Estado ou não há Estado. Falando nesse aspecto, Tomás, há quem diga que faltou o lado interventivo parte do Estado para este caso do ciclone Idai. Houve, na verdade, uma comunicação sobre a ocorrência deste ciclone, mas não houve alguma intervenção do Estado no sentido de remover as pessoas das zonas de risco. Aliás, até porque há situações de escolas que estiveram abertas enquanto o ciclone decorria. O que é que tem a dizer sobre este? Pode ser que tenha havido algum déficit de ação do Estado de forma preventiva, mas penso que qualquer ação que tivesse havido não seria suficiente para evitar o desastre.
Este tipo de ciclones não há como você dizer assim, eu estou preparado para que nenhum efeito me aconteça. Claro que isso podia talvez minimizar as consequências, mas não evitar. Sim. Porque foi um evento de dimensões muito altas. Creio que mesmo países como a América, que têm preparação, experiência com os tornados, não seriam capazes de evitar. Agora, podemos sim dizer que poderia ter sido menos grave, mas não acho que podíamos ter evitado os danos, assim como veio com força este ciclone. Mas, de qualquer modo, está aí a lição aprendida. Primeiro, de que realmente é preciso que o Estado diga quais são as zonas onde as pessoas podem viver, quais são as que não podem viver, e ao dizer isso, reforçar que isso se cumpra. E não deixar que as coisas aconteçam, porque depois perde votos, porque isto muitas vezes atrapalha a política moçambicana, eleitoralismo. Então, não vale a pena, porque o Estado será chamado de forma sistemática a ir aos mesmos sítios, às mesmas pessoas, sem recursos para isso. Então, penso que o nosso Estado deve agora sentar, tomar decisões às vezes difíceis, planeamento do território, e colocar instituições que sejam suficientemente fortes para impedir que se use onde nós podemos viver. E garantir que os lugares que é para animais são para animais, os lugares que é para pessoas são para pessoas, lugares seguros. E quer dizer que agora, quando as cheias pararem, não se pode deixar que as pessoas regressem aos sítios onde sabe-se que no próximo ano serão de novo removidas. Senão seria algo irresponsável da nossa parte. Então acho que agora há uma oportunidade importante, planeamento do território, que o Estado deve levar a sério, de forma definitiva, até porque é da lei, e preparar o distrito todos para ter um plano de contingência. Todos no nosso país são vulneráveis a cheias ou outro tipo de desastres naturais. Então acho que é uma oportunidade também do país sentar, replanificar, tomar decisões, repito, podem ser difíceis, mas são necessárias para que não voltemos ano a ano ao mesmo sítio para várias pessoas que estão lá de novo no sítio vulnerável. Então acho que esse é um ponto que deve ser uma lição a tirar. A segunda lição, repito, é que essa solidariedade que Moçambique mostrou nesta vez deve ser, digamos, consolidada em termos de criar mecanismos e formas que os moçambicanos possam permanentemente mostrar solidários. O Banco de Solidariedade penso que seria uma oportunidade, assim como um dia nacional de solidariedade, para que os moçambicanos se recordem do risco que correm e consolidem o que agora iniciaram ou mostraram com mais força que podem fazer. A onda de solidariedade não só veio dos moçambicanos, mas também de outros países. Sem dúvida. Até que ponto que este apoio internacional serve para medir o pulsar da imagem de Moçambique na política internacional? Bom, eu penso que desta vez o que se mostrou foi que nós somos uma única humanidade. Não importa se um país ou outro tem uma imagem que tem ao nível internacional. Importa que há seres humanos em risco num ponto da humanidade, que é Moçambique. E isso penso que foi muito bem expresso. O mundo reagiu de forma veemente, de forma rápida, e veio ao nosso socorro. Também é um sinal de que, apesar de todas as diferenças que há no mundo internacional, das disputas de domínio regional, quando chega a hora da solidariedade, o mundo está presente. Foi também muito comovente a resposta imediata e enérgica de todo o mundo, da Índia, Portugal, da América, Grã-Bretanha e mesmo da África. Houve sinais muito fortes de que o mundo sabe que é uma única humanidade e quando se chama para que se sofra a humanidade, todo mundo está presente. Também foi um sinal bom para o nosso país, para também perceber que se um dia ou outros países nos pedirem apoio, teremos que saber responder como um sinal de que estamos gratos pelo apoio que recebemos do outro lado do mundo. Tá. Tomás, vamos virar de página. A semana foi marcada também pela sentença da antiga embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos da América, condenada a 10 anos, Amélia Sumbana, e vai recorrer desta decisão do tribunal. O que é que se espera? Até que ponto é que não estaremos a correr o risco de termos mais um caso arquivado? Ainda a semana passada estávamos a falar de um outro caso em que
A sentença, a instância não foi... Sim. Bom, realmente este caso da nossa antiga embaixadora nos Estados Unidos da América, no meu ponto de vista, não é um caso isolado. Ele integra-se num contexto em que houve uma década de saque ao Estado, de todas as maneiras, todos os pontos. Este não é o único caso, mas os casos do sangue, os casos de dívidas ocultas, estão dentro de uma estrutura que o Estado se transformou nos últimos 10 anos de saqueamento ao bem público de uma forma ou de outra. E não era, é muito estranho pessoas que vão para o estrangeiro, no nome do nosso Estado, e o saqueiem. Penso que estes são os primeiros casos que nós temos em Moçambique de embaixadores que saqueiam o Estado. Neste caso, me parece que foi um pouco gravoso, porque mesmo depois de receber a ordem de cessar funções, a embaixadora continuou com ações criminosas contra o bem patrimônio do Estado. Aquilo que dizia o Gersilde, que é a preocupação de que a antiga embaixadora recolha a sentença para o Tribunal Supremo, possa ser mais um caso que vai ficar arquivado, vai ficar no arquivo morto do Tribunal Supremo, como há muitos outros. Estes casos, estas práticas em que a sentença de primeira instância, após o recurso, fica no Tribunal Supremo ad eterno, de facto, colocam a justiça moçambicana em posição de muito descrédito. Como quem diz, eu posso ir ao Tribunal de primeira instância, sou condenado, mas sei que ficarei livre porque vou ao Tribunal Supremo recorrer e lá os processos não vão andar. Se isso for o caso, de facto, não valerá a pena ligar ninguém ao tribunal, porque é um exercício que só põe-nos a nós todos incomodados, porque a sociedade, quando se queixa de um membro seu que se comportou mal e quer que ele seja castigado, quer mesmo isso. Não vai uma parte de nós colocar o assunto ad eterno pendente, porque houve um recurso. Parece que a tendência agora é essa. Agora ouço na rua, toda parte, perguntam-me, mas você acha que as pessoas estão detidas, estão na prisão? Aquelas 18 pessoas. As pessoas não confiam. Acham que estão no hotel a brincar e que o povo está sendo enganado. Isto é muito grave. Quer dizer que as pessoas não acreditam no sistema de justiça e, portanto, por mais que haja detenções, haja julgamentos, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque há uma série de práticas no sistema judicial que tira crédito a elas próprias. Então as pessoas acham que não, aquilo é um espetáculo, é um teatro. E isso é muito grave. Esperamos todos, obviamente, que não seja um teatro apenas, seja um facto que o Estado decidiu e que vai manter a sua decisão e que o recurso é legítimo, é legal, mas não pode o recurso ser o fim de um processo. Isso é, o recurso foi feito e, portanto, a pessoa fica eternamente em liberdade com nada de acontecido. Porque isto, repito, desencoraja as pessoas e põe a justiça moçambicana no pior sítio como está neste momento. As pessoas acham que é uma simulação, que não é verdade. Por quê? Porque tem indícios de que casos semelhantes terminaram com um recurso que não é mais despachado. Então, acho que, ou espero que não seja mais um caso este da antiga embaixadora moçambicana nos Estados Unidos da América. Tomás, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente de hoje a 8 dias estaremos de volta. Claro. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. E termina assim o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Termina também o Jornal da Noite. Boa noite.